Bom, acompanhe comigo aqui uma atividade de geometria espacial da PUCamp de São Paulo, com esse seguinte formato aqui. Nós temos a figura, temos duas retas, reta R e a reta S são duas retas paralelas. E aqui na reta, entre as retas paralelas, nós temos um ângulo X. Aqui nós temos essa figura, esse formato de figura, onde tem um ângulo de 130 graus, o outro ângulo conhecido é 150, e o ângulo X que a atividade pede. Quanto mede esse ângulo X? Aí a gente vai encontrar a resposta. Bom, para solucionar isso, veja que interessante. A gente faz um prolongamento primeiro dessa reta. Vocês vão perceber aqui, que fiz um prolongamento até ela tocar na reta S. Quando ela tocou na reta S, formou aqui um ângulo que eu dei o nome de ângulo Y. E aí vocês percebem que forma um triângulo aqui embaixo na figura, né? Nós temos aí um conceito sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma de três ângulos é igual a 180. Bom, mas esse aqui eu não conheço ainda, esse também não, e nem esse. Porém, esse ângulo aqui ele é fácil de ser conhecido, porque repara que 150 graus já é conhecido aqui. Se você suplementar esse ângulo, ou seja, o suplemento dele, é a quantidade que está faltando para chegar em 180. Repara que forma aqui, meia circunferência, meio círculo, né? Então, 150 mais 30 é igual a 180. Então, nós temos esse ângulo aqui medindo 30 graus. Vou anotar aqui. Da mesma forma, nós teremos aqui no centro também, x mais esse ângulo, vamos chamar ele de A. Então, x mais o ângulo A também vai ser igual a 180. Pode reparar aqui que ele forma uma semicircunferência, metade do círculo. Então, x mais A também é 180 graus. E o ângulo Y, repara que ele está do lado dessa reta, que eu prolonguei ela. E aqui um conhecimento de geometria espacial, né? Geometria plana, que a gente precisa ter esse conhecimento básico aí, né? É que esses ângulos são alternos, estão em lados contrários, internos. Por que interno? Porque ele está do lado de dentro, internamente da figura. Chamei de W. E o Y a mesma coisa, também é interno. Então, são ângulos alternos e internos. O que diz os ângulos alternos e internos? São iguais. Então, aqui eu já tenho algumas informações importantes. Vou anotar aqui. O ângulo W é igual ao ângulo Y. A outra informação que eu tenho é que o ângulo 30 mais A e mais Y, a soma dos três ângulos internos é igual a 180 graus. Então, vou anotar aqui, 30 mais A mais Y. Vou colocar aqui, o desenho para a gente saber que é um ângulo, né? Não é simplesmente a letra A. É igual a 180. Bom, mas eu acabei de informar aqui que Y é igual a W. E quanto vale o W? O W também é o suplemento desse ângulo aqui de cima. 130 mais W forma 180. Então, W vale 50 graus. 130 mais 50, 180. Certo? Se o W é igual ao Y, então eu vou substituir o valor do Y pelo valor que eu já estou conhecendo. 30
mais o ângulo A mais o ângulo Y. Quanto vale o Y? O Y vale o mesmo valor de W, então o Y vale 50. Então aqui eu vou substituir pelo valor 50. Aqui é uma setinha que eu tentei indicar aqui, tá? Isso é igual a 180. Bom, equação simples, né? Onde nós temos termos semelhantes aqui. E a letra A, a nossa variável, que é o ângulo. Então eu deixo ela sozinha aqui, desse lado da igualdade. E os números são termos semelhantes, eu vou escrever tudo no segundo membro da equação. Então eu já tenho 180 lá no segundo membro. E vou puxar para cá o 50 e o 30. Ambos são positivos, então vem para cá negativo. Operação inversa, né? Ó, como que fica simples agora. Então o ângulo A é igual a 180 menos 50, 130 menos 30 dá 100. Certo? Então aqui nós temos que o ângulo A mede 100 graus. Olha como que facilitou. Vamos olhar aqui na figura. Se aqui mede 100, lembra que A mais X é igual a 180. Vou até escrever aqui embaixo. Ó. Ângulo A mais o ângulo X é igual a 180. Por que ele é igual a 180? Porque são ângulos suplementares. Eles formam a metade da circunferência. Aqui. X e A formam a metade da circunferência. A outra metade está aqui, é desse lado. Então forma 180 graus, que é a metade. Bom, se agora eu já conheço que o ângulo A vale 100, então fica fácil para descobrir quem é o ângulo X, né? X é igual a 180 menos 100. X é igual a 80 graus. Ó, 80 graus. Letra E. Tá vendo que atividade interessante, né? Desafia a gente a buscar uma alternativa, né? Nós usamos aqui alguns conhecimentos. Entre eles, soma dos ângulos internos de um triângulo, 30 mais A mais Y é igual a 180. Usamos ângulos alternos internos, W é igual a Y, e descobrimos que o Y vale 50. E usamos os ângulos suplementares, né? 150 mais 30 deu 180, 130 mais W deu 180, para a gente finalmente descobrir quanto vale o X.